Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um vídeo, dessa vez falando de direito constitucional, falando dos direitos e garantias fundamentais. Bebendo da nossa fonte, que é o livro do Pedro Lenza, livro recomendado pela banca examinadora. Então, temos aqui a divisão na Constituição, que é a seguinte: direitos e deveres individuais e coletivos, está lá no artigo 5º, direitos de nacionalidade, direitos sociais, partidos políticos e direitos políticos. Aqui acredito que esteja o grande ponto de cobrança quando a gente fala nessa divisão dos direitos fundamentais de forma teórica. Eu acredito muito em questões retiradas diretamente do artigo 5º da Constituição ou de outros direitos fundamentais. Mas nesse campo mais teórico, eu acredito que esse ponto aqui, falando das dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, seja uma boa opção de questão com chances de cair na prova. Então vamos lá. Os direitos fundamentais, eles têm como característica, depois a gente vai dar uma olhada em todas as características do direito, a historicidade. Quer dizer que são direitos que foram sendo construídos ao longo do tempo. E cada um desses direitos remete a um contexto social que acabou desenhando o cenário da época e levando à conclusão daquele direito. Não é algo que aconteceu de forma repentina, e sim uma série de fatores que acabou culminando com aquele determinado direito fundamental. E isso está intrinsecamente ligado aos contextos históricos das épocas. Então, para essa divisão, então, nós temos o direito de primeira dimensão ou primeira geração, que são direitos fundamentais que dizem respeito às liberdades públicas, aos direitos políticos, direitos civis e políticos, e traduzem valores de liberdade. Para a gente entender esse contexto histórico, isso se passa mais ou menos no século XVIII. E o que a gente tem, né, ainda no final ali do século XVIII? A gente tem o final da era absolutista, ou seja, o final de um período de extrema opressão. Então, quando principalmente na França a gente tem o final desse período absolutista, tudo que o cidadão mais desejava era que o Estado fosse um Estado absenteísta, fosse um Estado não intervencionista, fosse um Estado liberal, fosse um Estado que não interviesse na vida do cidadão. Então, por isso, é um direito de primeira dimensão. Ele fala desses direitos civis, direitos políticos, um direito de liberdade, porque o cidadão ele estava acostumado com uma opressão muito grande. Então, tudo que ele queria era ver o Estado longe dele. Então, nesse contexto, acontece a conquista, né, desse Estado, que é um Estado mais absenteísta, é um Estado liberal na acepção da palavra, na medida que não oprime tanto o cidadão em relação a essas intervenções na vida dele. O tempo vai passando e o Estado, cada vez mais, ele vai se abstendo de intervenções na vida do cidadão. E a gente chega num período social onde há a exploração da massa, né, pelo capital. Então, as pessoas, elas são extremamente exploradas, principalmente nas fábricas,
a mão de obra é como que aqueles que detinham o capital tinham o poder, e o Estado era um Estado que ele era não intervencionista, ou seja, ele deixava de regular essas relações privadas. Havia um verdadeiro abuso em relação àquele que detinha o capital para as pessoas que estavam ali a serviço dessas outras pessoas detentoras do capital. Desta forma, foram acontecendo inúmeras revoltas, inúmeras mobilizações e movimentos contrários a essa exploração. Então, a gente tem como exemplo a Comuna de Paris, que é um exemplo de insujeição, né, contra essa opressão. Então, partindo deste contexto de revolta, né, a gente tem um período também de revolução industrial na Inglaterra. Então, partindo desse contexto, é exigido do Estado não mais que ele se abstenha, mas que ele intervenha para regular determinadas relações que são abusivas. E daí se cobra o quê? Os direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos, direitos de igualdade. Igualdade não apenas a igualdade formal, mas a igualdade substancial, aquela igualdade verdadeira. Então a gente tem nessa época, então isso acontece no século XVIII, né, ou melhor, no século XIX, esses direitos de segunda dimensão, caminhando para o século XX. Então já no século XX, a gente tem as primeiras constituições que trazem, né, direitos de segunda dimensão. Então os grandes exemplos são a Constituição do México, de 1917, a Constituição de Weimar, de 1919, e aqui no Brasil, a primeira a tratar dessas questões foi a Constituição de 1934. Partindo, né, para o direito de terceira dimensão, que são direitos que consagram a solidariedade e a fraternidade, a gente vai ter um aspecto de globalização, ou seja, onde estão presentes direitos difusos, direitos coletivos. Há uma toada em relação à preservação do meio ambiente, a garantir os direitos do consumidor. Ou seja, essas três dimensões aqui são as principais, a primeira, segunda e terceira dimensão. E se a gente avaliar bem, tem palavras que marcam cada uma delas. Então a primeira dimensão é liberdade, a segunda dimensão é igualdade e a terceira dimensão é fraternidade. Então, assim, fica fácil fixar, e a explicação ela serve exatamente para a gente não só tentar decorar alguma coisa, mas lembrar de todo um contexto, que fica muito mais fácil. A gente, sabendo o contexto que se deu a fixação de determinado direito fundamental, a gente analisar um contexto da questão e chegar na resposta correta. Já os direitos de quarta e quinta dimensão são menos falados, mas como está lá na obra do Pedro Lenz, eu vou trazer aqui direitos fundamentais de quarta dimensão. Então ele cita o autor, que é o Norberto Bobbio, refere-se a essa geração, né, de direitos decorreriam do avanço da engenharia genética. Né, pelo fato de a gente estar falando de engenharia genética, possivelmente a gente tem um risco para a humanidade. Já para um outro autor, que é o Paulo Bonavides, os direitos de quarta dimensão têm relação com a democracia,
informação, pluralismo, ou seja, vem a reboque também de uma globalização dos direitos fundamentais. Já o direito de quinta dimensão, que são direitos, segundo Paulo Bonavides, que fala do direito à paz, que é entendido como um direito de terceira dimensão por Karel Vazak. Beleza, pessoal? Mas, assim, dessas 5 dimensões, realmente as que são mais trabalhadas e que merecem todo um entendimento em relação ao contexto é a primeira, segunda e terceira dimensão, perfeito? E qual a diferença aqui entre direitos e garantias fundamentais? Vamos lá. Direitos é tudo aquilo que é uma prerrogativa a ser exercida. Então, são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, que ele escreve aqui, que estão aptos a serem exercidos porque são prerrogativas inerentes a determinada pessoa ou inerentes a uma determinada situação. Já as garantias são o quê? São os instrumentos através dos quais eu vou assegurar o exercício de um determinado direito. Ou seja, eu tenho direito, que é a minha faculdade de exigir esses bens e direitos à medida que eu faço jus a esses direitos, e as garantias são os instrumentos que vão fazer com que eu possa exercê-los caso haja algum óbice, algum obstáculo ao seu exercício, que vai me garantir o exercício desses direitos, o pronto restabelecimento dessa prerrogativa. Já os remédios constitucionais são o quê? São espécie do gênero garantia, ou seja, eu tenho aqui as garantias que vão atuar em prol de um direito. Então, dentro dessas garantias, que é o gênero, eu tenho dentro delas os remédios constitucionais, que são habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Ou seja, todos esses remédios constitucionais estão aí para defender justamente o exercício de um determinado direito, garantir, no caso do habeas corpus, a liberdade de locomoção, em caso de cerceamento da liberdade constante de alguma ilegalidade, o mandado de segurança para defender direito líquido e certo, o habeas datas para ter informações a respeito da pessoa do impetrante, ou mesmo para ter dos órgãos públicos certidões, reparações em relação ao nome. Enfim, todos esses remédios constitucionais são espécies das garantias que são algo que é algo muito mais abrangente, ok? Quais são as características dos direitos fundamentais? Eu citei aqui a historicidade, que decorre de uma evolução histórica, universalidade, destina-se de modo indiscriminado a todos os seres humanos, limitabilidade. Vocês lembram que eu falei nos outros vídeos que os princípios, os direitos, ele tem esse caráter de não ser absoluto. Então, até o direito fundamental, ele pode ser limitado, Aqui, os direitos fundamentais não são absolutos. Então, o direito ele sempre vai estar se relacionando com outro direito, numa espécie de ponderação e de escalas que vão ser toda hora comparado, em relação a um determinado caso, para saber qual vai prevalecer. Concorrência podem ser exercidos de forma acumulativa, irrenunciabilidade,
que pode ser observado é o seu não exercício, ou seja, aqui muitas pessoas confundem, né, que o direito, né, fundamental, ele é irrenunciável. Aí a pessoa, não, então como alguém cede a sua imagem para uma determinada propaganda? Vamos dizer que alguém ceda a sua imagem nua, então a gente tem aí, né, o direito à privacidade. E como isso se dá? É porque essa pessoa, quando ela faz um contrato para exposição da sua imagem, ela está cedendo não o direito, ela está cedendo o seu exercício para um determinado trabalho, para uma situação específica. Não é que ela esteja renunciando de forma definitiva àquele direito. Inaliabilidade, ou seja, o direito ele não tem, né, os direitos e garantias fundamentais ele não possui nenhum valor patrimonial que ele possa ser aferido e aí alienado. E é também um direito, né, imprescritível, ou seja, o tempo não vai extinguir um direito fundamental. A passagem do tempo, o decurso do tempo não vai apagar um determinado direito que você tenha. Então é outra característica. Titulares. O artigo 5º faz referência, expressa aos brasileiros, que natos ou naturalizados, já que não tem diferença, e os estrangeiros residentes no país. Contudo, esses natários expressos, a doutrina e o STF vem acrescentando, por meio de interpretação sistemática, que os estrangeiros não residentes, os apátridas e pessoas jurídicas também são titulares. Ou seja, né, no artigo 5º, fala expressamente de que dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país. Toda a doutrina fala, né, que isso não exclui, né, por uma interpretação sistemática, se dá muito mais a uma atecnia na redação do que propriamente a intenção do constituinte em rechaçar os direitos e garantias fundamentais para estrangeiros não residentes no país. Então há toda essa convergência de posicionamento da garantia dos direitos fundamentais para os residentes, para os estrangeiros também não residentes aqui no Brasil. Teoria dos 4 status de Jelinek. Essa teoria é bem fácil, então recomendo que vocês fixem, apesar de não ser muito cobrado em prova como um todo. Eu não sei se o examinador vai querer cobrar, mas está lá no capítulo aqui do Direitos e Garantias Fundamentais do Pedro Lenza. Aí ele diz o seguinte, que é status passivo: um indivíduo como detentor de deveres perante o Estado. Status positivo: o indivíduo tem o direito de exigir que o Estado atue positivamente. A gente, quando tem um status positivo, o Estado ele é prestacional. Status negativo: o indivíduo, por possuir personalidade, goza de um espaço de liberdade diante das ingerências dos poderes públicos. Status ativo: o indivíduo possui competências para influenciar a formação da vontade do Estado, como, por exemplo, pelo exercício do direito do voto, que é o exercício de direitos políticos. É autoexplicativo, então realmente é só fixar. Isso aqui é um tópico importante, né, para a gente perceber que há uma diferença, pelo menos doutrinária, em relação ao que se chama, né, de direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados, esculpidos na Constituição de um determinado Estado, na Constituição Nacional. Então, quando a gente pega um direito fundamental, não é acertado falar aqui em direitos humanos se ele estiver positivado aqui no nosso ordenamento, na nossa Constituição. De outro giro, os direitos humanos são aqueles direitos
que são direitos fundamentais, mas que estariam numa ordem jurídica internacional, em documentos internacionais, em tratados internacionais, né? Guarda relação com documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que reconhece ao ser humano como tal, independente de sua vinculação com uma determinada ordem constitucional, ou seja, tem um caráter supranacional. Então, os direitos humanos ele tem essa característica de estar, pelo menos filosoficamente, né, acima da ordem jurídica nacional. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo. Um grande abraço.